quero ser como essa criança que pula no colo do pai, que quer ouvir a voz. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus, amém? Você veio aqui para ouvir a voz de Deus, amém? Quando nós vamos ao templo, qual é a nossa expectativa, irmãos? Ouvir a voz de Deus. O sumo sacerdote foi instituído para fazer o quê? Entrar, ouvir e transmitir, não é isso? E é engraçado que é o papel de profeta e sacerdote. Um ouve o povo e vai para Deus, e o outro ouve Deus e vai para o povo. Por isso que nessa geração nós precisamos ouvir a voz de Deus, meu. É tão importante, porque a gente ouve tantas vozes, irmãos. É tanta gente falando na nossa cabeça. É a mídia, é a televisão, é a estatística, é tanta coisa. Tem alguma coisa aqui fazendo barulho, né? Não sei o que é, algum instrumento ligado? Aí, eu quero te dizer nessa noite que na quarta-feira, como o Binão falou, a gente caminhou num texto de 2 Reis 4, quando Eliseu se depara com uma mulher endividada. Eu quero só fazer não vou ler tudo porque nós já pregamos. Eliseu encontra com uma mulher endividada e ela diz o seguinte: olha, o meu marido, ele era um homem temente a Deus, e ele morreu e a gente está endividado e os credores querem levar meus 2 filhos como escravo. E ela manda falar isso com Eliseu. E ela ouve de Eliseu aquilo que nós desejamos ouvir de Deus quando trazemos nossas necessidades. Eliseu perguntou: o que posso fazer para te ajudar? Como eu posso te ajudar? E o que você tem em casa? E aí na quarta-feira nós caminhamos em cima desse texto, trazendo essas 2 perguntas do Espírito Santo para nós. Como eu posso te ajudar? E o que você tem na sua casa? E é muito bom, né? Quando Deus pergunta isso para a gente: como eu posso te ajudar? Você não gostaria de ouvir isso da parte de Deus nessa noite? E quando a gente ouve Ele dizendo: como eu posso te ajudar? Aí vem uma segunda pergunta que faz toda a diferença: o que você tem na sua casa? E a gente falou na quarta-feira a respeito da importância da gente olhar para a nossa casa, do cuidado com a nossa casa, do cuidado com a nossa família. Nesse grupo de estudo hoje, 10 horas da manhã, e todo domingo nós temos, e você é nosso convidado, a gente está estudando um livro que diz Curados para Servir. E novamente nós entramos num texto que diz que aquele que quer servir na casa do Senhor, primeiro tem que governar bem o quê? Sua própria casa. O lugar do nosso confronto é aonde, irmãos? Nossa casa. O lugar onde nós demonstramos o que está dentro do coração é nos relacionamentos dentro de casa. Porque quando a pessoa não é da nossa família, quando ela não é tão íntima, nós conseguimos fazer uma representação, não é verdade? Você pode nem gostar muito daquela pessoa, mas por educação você a trata bem. As cônjuges de casa não é assim. Quando você está nervoso, você põe para fora. Ainda dá um pega. Já falei para ficar quieto. Essa criança não para. Ali você está demonstrando aquilo que você é, de fato e de verdade. Mas eu observei com a igreja e eu preguei a respeito de que Deus quer nos ajudar, mas Ele nos pergunta: o que você tem em casa? Porque em casa é o nosso conflito, em casa às vezes é o nosso deserto, mas também é o lugar onde Deus quer nos fazer vitoriosos. Porque quando a chave de casa engrena, quando a peça engrena, a chave vira em casa, as outras coisas começam tudo a encaixar. Vocês estão entendendo? Quando a base fica sólida, as outras coisas vão acontecendo. Você pode ver que a Bíblia diz que não é bom que um casal fique brigado.
que quando tiver alguma desavença, alguma discórdia, tem que resolver. Porque a Bíblia chega a dizer que a oração não vai ser ouvida. Olha isso. Para que as orações não fiquem impedidas. Significa que relacionamento e o que você tem na sua casa vai determinar se você vai ter um livre acesso ao céu. Até para jejuar, para consagrar, tem que ser de comum acordo. Tudo começa em casa. Olha, essa quarta-feira para mim foi uma palavra muito chave. E aí, para quem estava aqui, a gente caminhou nesse texto e a gente falou a respeito da exposição daquela mulher endividada. Ela teve que mandar pedir vasilha emprestada. E a gente conversou como deve ter sido paradoxal. Uma mulher pedindo um monte de vasilha emprestado e o pessoal sabendo que ela estava endividada, que ela não tinha dinheiro para comprar azeite, que ela não tinha como encher aquelas vasilhas. Mas ela manda pedir, e aí a gente aprendeu um outro princípio, que quando a gente está endividado, quando a gente está em luta, seja dívida, seja o que for, uma tribulação emocional, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Se aquela mulher não tivesse ido atrás de Eliseu, Eliseu nunca poderia ajudá-la. A gente vem vivendo um tempo onde as pessoas se arrumam muito bonito para ir no culto domingo, botam a sua melhor roupa, ensaiam as frases decoradas, paz do Senhor, meu irmão. E aí todo mundo finge que está bem, que não tem problemas, quando na verdade a igreja é uma comunidade terapêutica de cura, amém? É aqui que a gente não precisa colocar máscaras, a gente não precisa rir o tempo inteiro, a gente não precisa ser simpático o tempo inteiro, a gente tem que mostrar o que a gente está precisando. E é interessante, porque quando você vai crescendo como família, como o Binão diz, 1 ano, já dá para saber quando uma pessoa está bem e quando ela não está. Pelo menos a turma que já caminha há 1 ano, é fácil. Se bater o olho no Jefferson, Xaramanaia, e o Jefferson não tiver num dia bom, os olhos são a janela da alma, ele faz parte da família. Automaticamente alguém vai dizer, gente, o Jefferson hoje não está bom. E a expectativa é que ele saiba que ele tem uma igreja, que ele pode chegar e pedir ajuda. Porque aqui não é lugar para julgamento, é um lugar para ajuda, amém? Porque ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Eu tenho 30 anos de evangelho, tá bom. E aí? Isso não quer dizer que você não pode chorar, não pode ter fraqueza, não pode ter tristeza, não pode se decepcionar. Jesus decepcionava as pessoas às vezes, você sabia disso? Quando Lázaro morreu, ele decepcionou Marta e Maria. Decepcionou ou não decepcionou no primeiro momento? Porque elas esperavam que ele fosse correndo para tirar elas de uma emergência. Nós sempre achamos que Jesus tem que vir correndo para nos tirar de uma situação. E às vezes ele vai dizer assim, eu não vou te tirar dessa situação, mas eu vou te fazer crescer no meio dela. E às vezes é isso que ele faz. E essa mulher endividada saiu pedindo vasilha emprestada, e eu falei isso na quarta-feira. Só que uma coisa que eu acho muito interessante, as vasilhas foram pegas dos outros, mas o milagre aconteceu não foi na presença dos outros, foi dentro da sua casa. Ela pega as vasilhas, mas ela tem uma palavra do profeta. Agora vai, fecha a porta, chama os seus filhos e começa a colocar o azeite nas vasilhas. A gente às vezes tem tanta preocupação de provar para todo mundo que a gente é abençoado, provar para as pessoas que Deus está com você. Querido, você não tem que mostrar nada para ninguém. Você só tem que querer fechar a sua porta, estar com Deus e deixar Ele multiplicar o que você tem.
As pessoas não precisam ver qual é o modelo do seu carro, amém? As pessoas não precisam saber o que você come, que roupa você veste. Olha aqui, isso não quer dizer nada. Isso aqui é padrão da terra, que mede as pessoas para dizer se elas são bem-sucedidas pelo tamanho da casa que elas têm. No reino dos céus, o padrão é outro. Jesus não chegou montado num cavalo de raça, que é esse bonitão que custa 300, 400 mil. Você imagina, meu irmão, o Messias, o Rei dos Reis, montado num jegue, entrando numa cidade. Ai, Jesus! Seria como chegar ali em Nova York, naquela avenida principal, em vez de chegar no Mercedes, numa BMW, chega Jesus no Fusquinha. Aí o pessoal, bendito que vem em nome do Senhor, Rei dos... É esse que é o rei? Ah, peraí, ele não é próspero. O que é isso? Como é que pode? Um cara que faz tanto milagre, que levanta paralítico, ainda não conseguiu dinheiro para comprar um cavalo melhor. Esse é o padrão da terra, não é o padrão do céu. Diga assim: eu sou livre para ser quem eu sou e ter o que eu tenho. Uau. Deus pode me dar o que Ele quiser, amém? Deus pode te dar o carro que Ele quiser, a casa que Ele quiser, desde que isso não seja a sua prioridade. Porque nós temos ouvido muitas pregações que dizem o seguinte: aquilo, quando você não considerar aquilo mais importante, então agora Deus pode te dar. Mas enquanto o seu coração ficar, o que comeremos, o que beberemos, como nos vestiremos, o Senhor falar assim: então você não está pronto ainda. Viva um dia de cada vez. Buscar em primeiro lugar o reino. E aí, sabe o que vai acontecer? E nós falamos isso. Ela fecha a porta, o azeite, você já conhece essa passagem, vai indo, vai indo, vai indo. Quando acaba a vasilha, aí também acaba a multiplicação, não é isso? E o que o profeta fala para ela? Agora vai lá, vende o azeite, pague todas as suas dívidas e detalhe, ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos viverem. Sabe uma das coisas que eu percebo? Quando um ser humano tem coragem de se expor, de dizer para Deus acerca da sua humanidade, Deus pode virar uma chave, mudar a tua história e suprir não só a tua necessidade, mas ainda te dar uma estabilidade para viver com a sua família com qualidade. Porque a maior estratégia do diabo hoje é tirar você da sua casa. A maior estratégia do diabo hoje é fazer você brigar com seus filhos, brigar com seu companheiro, com seu pai, com a sua mãe. Porque a base do reino de Deus é a família. O céu mostra para nós modelo de família. Deus, quando criou a terra, Ele não criou sozinho. Ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já havia uma família no céu: Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, e havia os anjos. Sabe uma das coisas que eu quero te dizer? A história dessa mulher mudou. E aí quando chegou nessa semana, eu pedi o Binão para acabar de entregar a palavra. E aí tem uma segunda mulher, que é a sunamita. E você já deve ter ouvido uma pregação sobre ela. Só que essa mulher não estava endividada. Essa mulher não tinha dívida, era uma mulher rica. Adriana era rica, essa. Tinha dinheiro. Mas sabe uma das coisas que a gente percebeu na vida dessa mulher? O dinheiro não mudou o caráter dela. Era uma mulher de possibilidades, mas com um caráter de generosidade. E sem ela saber nada, ela não teve aquela coisa de vou dar 10 para ganhar 1000, vou dar tanto. Não, não, não. Ela simplesmente tinha no coração generosidade. E aí, sabe o que ela faz? Ela gosta
de hospedar o profeta. E aí ela serve uma refeição e depois ela não se conforma, prepara um quarto, põe uma mesa, uma cadeira. E aí nós falamos a respeito do que significava essas coisas. Nós falamos a respeito de ter um lugar na nossa vida, aonde tem uma cama, ou seja, lugar de descanso com Deus. Aonde tem uma mesa, lugar de comunhão com Deus. Aonde tem uma cadeira, lugar de honra com Deus. E aonde tem uma lamparina, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E nós falamos, irmãos, na quarta-feira, que nós precisamos ter esse lugar. Assim como aquela mulher preparou um lugar para o profeta, nós precisamos diariamente ter esse lugar com Deus. Ter esse momento com o Senhor. Lugar de comunhão, de oração, de palavra, de honra, de descanso. Cada dia que passa, está mais difícil das pessoas pararem para ter um tempo com Deus. Algumas pessoas até leem a Bíblia, mas já lê decorada, já lê rapidinho aqui, ó. Eu preciso ler que amanhã eu preciso trabalhar. Não. O Zé fez um relógio de oração para a gente estar orando pelo aniversário da igreja. É tão engraçado. O meu horário é de 8 às 9, né? Eu estou tentando entrar lá. Mas o mais gostoso é que hoje, de 8 às 9, eu estava sentada assim, com a minha Bíblia do lado. E tinha horas que eu simplesmente ficava calada. E aí eu falei, Deus, eu já pedi pelo que eu tinha que pedir. Aí ele falou assim, mas a oração, minha filha, não é só interceder, é ficar como você está. Fica sentadinha aí com a Bíblia na mão. Fica aí. E ponha o seu coração no aniversário da igreja. Nós achamos que orar é falar o tempo inteiro. E aí algumas pessoas dizem assim, eu não sei como orar 1 hora. É porque a gente acha, Vivi, que é falar 1 hora. E orar não é ficar falando 1 hora. Orar é você ficar com Ele durante 1 hora. Ai, que lindo! Quando ele, Josi, foi passar um momento difícil na vida dele, Jesus, ele pede para os discípulos, vem comigo. Aí eles começam a dormir. Jesus fala assim, será que nem 1 hora vocês podem ficar comigo? Como nós temos que resgatar essa coisa de ficar 1 hora quietinho com Jesus. Nosso cérebro está tão condicionado ao zap, as coisas, que você não consegue parar e ficar quieto. E ouvir Deus. Chorar por alguém, clamar por alguém, sentir por alguém. A gente só se movimenta. Essa mulher fez tudo isso, e agora eu quero que você leia comigo. 2 Reis 4. Eliseu queria abençoar ela, e ela não tinha filhos, correto? E aí ele consegue atingir o coração dessa mulher, falando a respeito de uma necessidade emocional. Ela era uma mulher estéril, frustrada. Ela tinha problema talvez de uma baixa autoestima, porque a mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher amaldiçoada. E aí Eliseu consegue atingir aquela mulher naquilo que ela não tinha, porque nem tudo na vida é dinheiro, nem tudo é coisa material. Ela tinha uma falta no seu emocional, e Deus também foi nesse lugar com ela. E aí olha o que acontece, versículo 19 de 2 Reis 4 diz assim: diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus.
Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa de lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusesse os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até ela e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou para Geazi e disse: apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino, porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece essa passagem, não conhece? Algumas pessoas já conheceram. Sabe uma das coisas que eu aprendi quando eu li essa passagem? Deus havia dado algo para aquela mulher, mas depois de um tempo ela passou luta. Você já pediu alguma coisa para Deus que Deus te deu e na hora que você ganhou você ficou muito alegre? Mas depois de um tempo você descobre que para manter aquilo você tem que ter determinação e luta? Você já passou por isso? Porque aqui era o seguinte, ela ganhou o filho que ela queria, mas passou um tempo, aconteceu algo difícil. Sabe uma das coisas, irmãos, que a gente tem que aprender? A parar de viver no país perfeito, no mundo da Cinderela, do príncipe, da princesa. Olha só, a vida, ela é assim, ora vai dar tudo certo, e ora a gente vai enfrentar dificuldades, mas nós temos que ter em nós a determinação dessa mulher. Ela simplesmente se depara com a morte do seu filho. Ela não sai já decretando aquilo para o marido. Ela fecha a porta e ela segue em busca de uma resposta. Sabe o que me chama a atenção nessa história? É que ela não fala com qualquer um acerca do problema dela. Você sabe uma das coisas que eu e você temos que aprender? A falar com quem pode resolver o nosso problema. A gente às vezes pega uma situação e sai contando para todo mundo, mas a gente não fala com Deus.
Não resolve reclamar da vida. Não resolve ficar falando com outras pessoas. Você tem que fazer como essa mulher. Ela foi atrás do profeta. E é engraçado que a pergunta do profeta é: vai tudo bem com você, com seu marido? Novamente, família. Não é família que o profeta perguntou acerca de dinheiro? Não. Perguntou se estava tudo bem com as coisas materiais? Não. Perguntou se estava tudo bem com família. Porque olha aqui, ó, tudo pode estar difícil, mas se a sua família estiver unida, você vence. Está ouvindo isso? É na alegria e na dor, na saúde e na doença, na fartura e na necessidade. Essa mulher, ela demonstra como nós deveríamos agir diante das adversidades. Ela vai com determinação, ela vai atrás de quem pode resolver. E detalhe, o profeta fala: Geazi, vai. Ela fala: não quero Geazi, eu quero você. Sabe o que eu aprendo? Nós temos que querer Deus. O profeta aqui simboliza a presença de Deus. Ela não quis intermediários, ela queria diretamente quem podia resolver. A gente tem que parar de ficar batendo cabeça e ter coragem e entrar no quarto e falar: eu quero é Deus. Chega de andar em círculo. Eu preciso ouvir Deus. Você sabe por que às vezes a gente quer intermediário? Porque se a gente for direto com Deus, Deus também vai botar a gente no lugar que a gente tem que estar. E Ele vai mostrar onde a gente está errando. Ele vai confrontar a gente. E a gente às vezes não quer isso. Porque com o outro a gente pode contar a história do jeito que a gente quer que o outro ouça. Mas com Deus Ele sabe o que está lá dentro. E tem hora que a gente tem que ter coragem, irmãos. É entrar. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? Por que Eliseu não pegou a mulher, não pegou Geazi, o marido, e colocou todo mundo no quarto para fazer o milagre acontecer? Porque milagres não é para exposição. Aquele milagre era algo particular. Olha só, Deus tem milagres que Ele quer tratar com você na sua particularidade. Não é as pessoas que tem que ver, é você que tem que receber. Existem coisas dentro de nós que só nós sabemos e que precisam de alinhamento. Como diz o pastor Celso, está na hora de fundamentar a coisa. Porque não podemos dar aquilo que não temos, irmãos. Não podemos convidar pessoas para andar em lugares que nós não estamos andando. Porque isso se chama propaganda enganosa, não é verdade? Essa mulher, ela nem se incomodou de ficar ali parada na frente do profeta e falou: eu juro pelo Senhor Deus que eu não vou sair daqui se você não for comigo. Você lembra de alguém que fez isso com Deus? Quem foi que falou isso para Deus? Moisés. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Sabe uma das coisas que eu e você precisamos desejar mais do que todas as coisas? A presença de Deus. Se nós buscarmos a Deus como buscamos as coisas materiais, hein? Já pensou? Se todo dia você acordasse pensando: como é que eu posso alegrar o coração de Deus? Como é que eu posso conquistar Deus nesse dia? Meu Pai, eu quero conquistar teu coração. A gente às vezes quer impressionar tanto a terra e esquece que existe o céu. É porque o céu a gente não toca. O céu é revelação. O céu é revelação. Quando a gente canta uma música dessa: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Humanamente, fogo, apagar, sem sentido. Agora, quando você fala de revelação, você sabe que você está falando da presença do Espírito Santo, amém?
Você está dizendo que Deus, Ele é eterno, Ele não morre, Ele é mais forte que o diabo, Ele venceu a morte e o inferno. Isso é forte. Então, músicas na igreja tem que ser cantada com revelação, com entendimento, como o Binão falou aqui. Porque senão você está só cantando, você não está liberando uma palavra. Sabe uma das coisas que me chamou a atenção? Eliseu manda todo mundo sair e fica sozinho. E quando ele fica sozinho, ele vai lá, fecha a porta. Vocês já viram que nesse capítulo 4, o tempo inteiro, na hora que vai acontecer alguma coisa, a porta do quarto tem que ser o quê? Fechada. Não sei o que, fecha a porta. Com a mulher lá, endividada, fecha a porta. Uau! Será que Deus está nos falando alguma coisa nessa noite, irmãos? Será que a gente não tem que aprender a fechar a porta? Será que de repente a gente não está querendo que Deus faça coisas na nossa vida, mas a gente fica abrindo a porta porque a gente quer que todo mundo veja, e aí Deus não está fazendo aquilo que Ele quer fazer, porque o que Ele quer fazer é com você e a sua casa, de porta fechada. Sou eu e você no lugar da intimidade. Sou eu e você no lugar do confronto. Meu Deus, o lugar para Deus tratar a gente, Hamilton, é na nossa casa. Ali a gente chora. Hoje de manhã nós falamos que a boca fala do que o coração está cheio. Não tem jeito de fugir disso. O que está dentro... Essa mulher experimentou um milagre. A Bíblia diz que Eliseu entrou sozinho no quarto. Viu o menino morto na cama. Mas ele fecha a porta e faz... A primeira atitude de Eliseu foi o quê? Ele orou a Deus. Eu não tenho nada de novo para te transmitir nessa noite, a nos dizer o seguinte: é tempo de fechar a porta e orar. É tempo de fechar a porta, chamar a sua família e orar. É tempo de fechar a porta, chamar a sua família e perdoar. É tempo de fechar a porta, entrar dentro da sua casa e pedir perdão. E endireitar as coisas que estão quebradas. É tempo de cuidar dos nossos, irmãos. Porque cuidando dos nossos, vamos manifestar a glória de Deus. Sabe uma das coisas que eu aprendo? O menino volta a viver. E ela vai ali, pega a criança e segue a sua história. Na nossa vida, talvez a gente tenha algumas coisas que estão mortas e que Deus quer reavivar. Amém? Talvez a gente tenha coisas na nossa vida que foram mortas. Era uma promessa que Deus deu para você, era algo que Deus deu para você, mas de repente morreu. E agora Deus está falando o seguinte: entra no quarto, fecha a porta, porque eu vou fazer isso viver de novo dentro de você. Eu vou trazer essa promessa para o presente. Mas morreu, a criança está morta, não tem problema. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso pegar as coisas que não são e fazer elas existirem. Eu posso pegar o caído e levantar. Eu posso pegar o doente e curar ele. Agora, o importante, entra no quarto, fecha a porta e procura quem pode resolver o teu problema. Quem pode resolver é Jesus. Fique em pé. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Logo depois dessa situação, Eliseu estava debaixo de uma unção, Binão, de uma porção de graça, que nem o veneno na panela foi capaz de matar as pessoas que andavam com ele. Quando nós estamos debaixo de uma porção de graça, nem o veneno do mundo pode nos derrotar.
Quando você está debaixo de uma porção de graça, nem o veneno do mundo vai te humilhar, nem a economia do país vai te arrebentar, porque o nosso sustento vem de Deus. A nossa provisão vem de Deus. É o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, Senhor. Ai, e amanhã não me interessa, porque a Ele foi dado os dias, as horas, os minutos e os segundos da nossa vida. Nem um veneno na panela. Se você ler 2 Reis 4 todo, você vai ver isso. Havia veneno, Eliseu foi lá, liberou uma palavra, todo mundo comeu e ninguém morreu. Depois você vai ver 20 pães alimentando 100 homens. Quando você está debaixo de uma porção de graça, o pouco vira muito. Quando você está debaixo de princípios, submissão, santidade, você não precisa ter medo do diabo. O diabo só entra onde falta santidade, alinhamento e compromisso com Deus. Porque a Bíblia diz: o maligno não lhes toca. É meu ungido, é minha ungida. Isso não tem a ver com pastores. Ah, ungido é só o pastor. Não, ungido é todos aqueles que são separados para servir ao Senhor. Sabe o que eu quero te incentivar essa semana? Por favor, receba essa porção de graça sobre a tua vida. Fale com quem pode resolver. Busque quem pode resolver a tua vida. Pastor, eu estou num lugar que parece que não vai. Parece. A criança está morta. Não tem problema, Deus pode virar uma chave na tua vida e mudar tudo de repente. O que eu faço enquanto isso? Enquanto isso você adora, glorifica, exalta, proclama, convida pessoas para vir ouvir a palavra de Deus. Seja um missionário em Arapongas. Mas eu estou na luta. Pois então semeia, proclama a vida, porque enquanto você faz para a glória de Deus, Ele faz por você. O reino de Deus é assim. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao pequeno: eu sou grande. Eu não tenho nada. Você tem azeite? Pega a vasilha emprestada, Ele vai botar azeite para você. Você não tem filho? Tem uma situação emocional, algo que te desonrou, algo que te humilhou? Não se preocupa não, Ele pode te dar filhos. Nossa, isso é forte. Ah, e agora eu tinha uma promessa, Ele me deu o filho, mas a criança morreu. Ele é a ressurreição, fica bem. Ele pode te dar tudo de novo. Glória a Deus. Pastora, mas assim, existe um veneno na panela. Eu fui envenenado com algumas coisas. Deus nessa noite vai te desintoxicar em nome de Jesus. Esse veneno lá de fora não pode te matar, porque maior é aquele que está em você. E aí depois você diz assim: mas pães para 100 homens. Ele deu graças e foi multiplicado. Sabe qual é a palavra de Deus para você nessa noite? Vamos orar ao Senhor. Apaga essas luzes. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu não sei se você tem um desafio essa semana. Eu não sei se você, em algum momento dessa palavra de 2 Reis 4, eu não sei se você se encaixa em alguma dessas partes aqui. Talvez o seu problema não seja dívida, mas seja algo que mataram na tua vida. O filho que Ele deu foi morto. O Senhor está dizendo: eu vou ressuscitar. Talvez tenham colocado veneno na sua panela. O Senhor quer dizer que nessa noite Ele vai retirar isso de você. Talvez você esteja diante de um desafio de 20 para 100. Pois Ele quer dizer o seguinte: eu vou multiplicar, e eu vou dar de comer, e ainda vai sobrar na tua casa.
Se você se encaixa em um desses momentos, eu quero te convidar, vem no altar e apresenta isso para Deus. Sai do seu lugar e apresenta isso para Deus. Tu és tudo que eu mais quero. Vem aqui no altar e fala: Senhor, eu quero te apresentar essa palavra dessa noite. Meu fôlego, tu és. Fala para Ele: Senhor, eu tenho problemas aqui nessa área, eu quero lutar sobre isso. Senhor, colocar o veneno na minha panela, mas nessa noite eu acredito que o Senhor está mudando essa história. Senhor, talvez a minha situação seja: eu entrei no lugar de muitas dívidas, mas o Senhor tem um azeite. Senhor, tem um lugar de desonra, um lugar de luta, um lugar de enfermidade. Nessa noite, Senhor, eu oro por cura em nome de Jesus. Senhor, eu preciso continuar acreditando. Eu seguro em tuas Pede para Ele nessa hora. Confio em Ti. Pede para Ele. Confio em Ti. Quero ir, Senhor, eu quero ir nesse lugar, Senhor. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés. Pede isso para Ele. Fale isso com Ele. Eu e você precisamos entrar nesse lugar, no lugar secreto. É nesse lugar que nós precisamos, esse lugar secreto. Tua majestade é real. O lugar onde Ele vai se revelar para você. O lugar onde as escrituras vão pular. É te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Fala com Ele a esse respeito. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Coloque a mão no seu coração. Fala para o Senhor isso. Sabe, eu não sei em qual dessas partes de 2 Reis 4 você se encaixa, mas eu sei que Deus quer virar chaves na tua vida. Não fique amedrontado porque há veneno na panela. Não fique assustado com a sua situação de desafio hoje. Olha para Jesus. Prepara o quarto. Coloca a mesa. Coloca a cadeira. Coloca a lamparina, a cama. E diga: vem, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, para o meu lugar secreto, para o lugar de intimidade. Oh, Senhor, muda a minha história. Muda a história da minha casa, do meu trabalho, da minha família, Senhor. Tudo que eu quero é viver, Pai, a tua glória. Revela o teu reino, Senhor. Revela a tua glória, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Eu preciso ir mais fundo, Senhor. Eu preciso ouvir tua voz, Senhor. Senhor, eu tenho pego vasilhas emprestadas, mas talvez o azeite não tenha sido multiplicado, porque às vezes eu quero que o Senhor faça na frente de todo mundo. Senhor, eu quero aprender a fechar a porta da minha casa, Senhor. Eu quero aprender isso, Senhor. Eu quero entrar nesse lugar, Senhor, no lugar de restauração familiar, no lugar onde o Senhor pode tocar a minha família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, leva-nos ao entendimento dessa palavra, Senhor. Gera fé dentro de nós, Senhor. Gera, Pai, fé, maturidade, Senhor. Nos ensina a lidar com as adversidades. A mulher ganhou o filho, mas ele morreu, mas ela não desistiu. Gera perseverança nessa noite, Senhor. Gera coragem, ousadia de lutar por aquilo que se acredita, Deus.
Pai, nós proclamamos nessa noite uma noite de proclamação, de vitória, de cura, de milagres, com a porta fechada, Deus. Nós cremos nisso, Senhor. Nos leva nesse lugar, Senhor, o lugar de intimidade, Senhor. Mostra a tua beleza, Senhor. Mostra a tua beleza, Senhor. Oh, gera fé, Senhor. Gera autoridade espiritual, Senhor. Gera ousadia, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero te incentivar essa semana. Leia 2 Reis 4. Veja onde você se encaixa. Ouça Deus te perguntando: como eu posso te ajudar? E o que você tem na sua casa? Depois veja Deus novamente te falando: o que você precisa de mim? Você não tem filhos? Eu vou te dar um. Veja Deus te levando com revelação nesse texto. Fala para Ele: Senhor, tinha veneno na minha panela, mas eu creio que o Senhor não vai me deixar morrer. Diga para Ele: Senhor, eu só tenho 20 pães para 100 pessoas. Ah, Deus, me ajuda a andar contigo. Me ajuda a acreditar mesmo quando não há evidências naturais de que eu vou conseguir. Me ensina a acreditar no sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra sobre a igreja. Palavra de fé, de coragem, de ousadia, de intimidade. Que a gente saia daqui nessa noite com o desejo de fechar a porta, de se assentar contigo na mesa e de dizer: Deus, pode tratar, Deus, pode falar, Deus. Fala, porque eu quero obedecer, Deus. Eu quero me submeter, Deus. Eu quero que o milagre aconteça dentro da minha casa, Deus. Eu quero que o milagre aconteça nos meus relacionamentos, Deus. Ah, Senhor, quando acontecer algo que não estava previsto, me dá perseverança como aquela mulher teve, de ir atrás, de buscar, de não parar até conquistar a promessa. Gera isso em nós, Senhor. Gera isso no coração da igreja. Essa semana é uma semana de celebração. Traga vidas para ouvir o Evangelho nesse lugar, Senhor. Traga pessoas para ouvir o Evangelho nesse lugar, Senhor. Pai, nós depositamos tudo que temos, tudo que somos nas tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém?